Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Marcelo, eu sou médico nuclear, eu sou aqui da equipe do PET-CT Sem Mistério. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, tá? Se você não está inscrito, por favor, se inscreve, ativa a notificação. A ideia do nosso grupo é produzir conteúdo de qualidade sobre o exame de PET-CT. A gente tem liberado aula uma vez por semana, todas as sextas-feiras, tá? De conteúdos diferentes, tentando abranger e trazer um conteúdo de qualidade de uma forma acessível a todas as pessoas interessadas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que é meio difícil de estudar, muitas vezes, você conseguir organizar todo esse conhecimento, aí é um pouco denso. Eu tentei trazer de uma maneira mais prática para que todo mundo consiga acompanhar, tá? São os critérios de avaliação de resposta terapêutica. Ele acaba que muitas das informações que a gente falou sobre SUV vão acabar sendo úteis aqui, e esse foi talvez um dos motivos também de me fazer ter ideia do tema dessa aula. Aqui embaixo estão os meus contatos, caso alguém precise, fique à vontade. Vamos lá. Quando a gente fala de avaliação de resposta terapêutica, a gente está sempre muito preocupado aí, porque os pacientes oncológicos se submetem a quimioterapia, radioterapia, com destruição de células tumorais, e isso vão levar a uma redução do tumor, que é o objetivo do tratamento. Mas a forma de mensurar isso é uma coisa difícil, que foi sendo desenvolvida com o decorrer do tempo, e a necessidade de padronização veio acontecendo no mesmo tempo, né? E quando a gente fala de avaliação dessa resposta, é importante saber um pouco do histórico, porque vocês, quando em algum momento se derem um trabalho de ler esse assunto, vocês vão se esbarrar nessas siglas o tempo inteiro, tá? E eu vou usar muitas delas aqui na aula. O primeiro critério vai aparecer pela Organização Mundial de Saúde, vocês vão ver como WHO, os critérios de WHO e WHO para lá, para cá, né? E a gente está falando da organização. Ela criou os critérios para ajudar na avaliação dos resultados dos tratamentos oncológicos, né? Foi publicado em 79. E aí, em 99, a Organização Europeia de Pesquisa e Tratamento do Câncer resolve criar uma padronização do PET, que é o EORTC, que é uma sigla dessa organização, e logo no ano seguinte sai o RECIST, em 2000. 9 anos depois sai o nosso PERSIST e o RECIST é revisto. Então, atualmente, a gente tem o RECIST 2009, a ORTC, PET e o PERSIST. Os critérios de WHO foi só pela parte inicial mesmo. Mas ele foi o primeiro critério que falou sobre a utilização das medidas anatômicas da tomografia no eixo axial e perpendicular para acompanhar essas lesões. Contudo, ele é um critério muito ambíguo na forma de escrever, de como não era extremamente padronizado. E aí, mas contudo, os termos que a gente utiliza hoje em dia, como remissão completa, resposta parcial, não respondedor, recidiva e progressão de doença, acontecem nessa criação dessa época. E aí, atualmente, a gente está no RECIST 1.1, como eu mostrei para vocês, ele foi revisto, né, em 2009. Isso aqui é uma boa referência, tá? Não é o artigo original, se você jogar o RECIST 1.1, você vai conseguir pegar, mas esse aqui organiza de uma maneira mais prática e vai abordar umas outras partes, que além só o RECIST 1.1, tá? E quando a gente vai usar critérios de avaliação terapêutica, no caso aqui o anatômico, todos eles têm padrões e regrinhas a serem seguidas. E é um saco. Por isso que é um tema difícil. Mas é importante que você guarde elas ou tenha elas de consulta à mão. Mas eu não sou radiologista, Marcelo, eu sou só médico nuclear e eu não vou ignorar. Tudo bem, mas eu te falo uma coisa. Em algumas situações, o seu paciente pode precisar que você esteja apto a discutir o RECIST com um colega radiologista, naquele momento, para ajudar a definir se essa doença progrediu ou não progrediu, se em algum momento a parte funcional não bater, porque você vai ter os seus critérios e ele vai ter os dele. Então, entender o que o RECIST dele usa como critério é importante nesse momento, né? E aí o RECIST fala que o tamanho mínimo das lesões a serem medidas para avaliação tem que ser lesões maiores do que 10 milímetros.
A medida das lesões vão acontecer no maior eixo, tá? E os linfonodos, contudo, têm que ser medidos no eixo axial e não no maior eixo. Então, isso é uma forma de padronização. E a recomendação da utilização dos linfonodos aqui, para no acompanhamento, são linfonodos maiores do que 15 milímetros. Não é que não vão ser medidos os linfonodos. A gente sabe que a gente tem cadeias linfonodais que não se espera ver linfonodo. E que, se ele tiver alterado, a gente vai descrever. Mas, numa avaliação de resposta, a recomendação é a utilização de linfonodos que têm esse diâmetro. Sobre as lesões alvos que vão ser medidas na avaliação de resposta, vão ser menor ou igual a 5, tá? E até 2 lesões por órgão. A gente não tem como ficar medindo todas, e eu não fiz questão de colocar o primeiro RECIST aqui, porque eu acho que são pequenas alterações que vão acontecendo, e como é muito, infelizmente, algumas partes decoreba do que é padronizado a se utilizar, repetir isso aí é dificultar. E a progressão de doença é dado como maior do que 20% no maior eixo, tá? Contudo, ele tem que ter, no mínimo, 5 milímetros de aumento aí. Isso porque a gente tem a parte da resolução espacial, que a gente sabe que a gente consegue medir 1 milímetro, mas a gente pode ter umas variabilidades dentro do processo, e durante a padronização ele utiliza os 5 milímetros. E aí é importante ver que, olha, 20% no maior eixo. Por que a gente vai falar isso? Porque quando a gente chegar nos métodos funcionais, vocês vão perceber que a gente vai falar de tamanho também, entendeu? Não é que a gente vai ignorar o tamanho, mas pode não ser exatamente o que está aqui no RECIST. Então, quando o colega falar um percentual e vocês começarem a argumentar, na verdade, vocês estão falando de critérios diferentes, às vezes, tá? E quando a gente vai falar da avaliação anatômica, os critérios de resposta vão se definir da seguinte maneira. A resposta completa ela é dada como desaparecimento das lesões alvo ou não alvo. A resposta parcial é dada com uma redução da soma dos maiores diâmetros, tá? E aí, por que eu estou falando isso? Para que vocês entendam. Aqui, olha, maior do que 30%. Progressão da doença, aumento da soma dos maiores diâmetros, maior do que 20%, ou novas lesões. Esse talvez seja um único não sei, mas eu acho que o principal, assim, que é unânime em todos os critérios de resposta, vai ser o surgimento de novas lesões. E ele considera a doença estável uma doença que possa ficar entre menos 10% a 20%. Ou seja, esses são os parâmetros do RECIST. Então, faça um print, se você quiser ler aquele conteúdo, ou faça um print desse slide, deixe para uma consulta. Pode ser extremamente útil quando vocês tiverem que discutir uma avaliação de resposta terapêutica utilizando o RECIST, tá? E aí, é importante que vocês saibam, se você pegar a referência do RECIST 1.1, talvez você não vai achar todos os RECIST modificados, naquele último que eu coloquei para vocês vão ter, tá? O que acontece? Do mesmo jeito que a tentativa de padronização é uma coisa contínua, entendeu-se que algumas dessas patologias, como hepatocarcinoma, melanoma maligno, carcinoma broncogênico, giste, linfoma, glioma, eles possuem algumas características diferenciadas e permitiu que criasse uma padronização específica para eles. Eu não fiz questão de colocá-los aqui, porque eu acho que a ideia talvez era me focar mais na parte funcional, mas eu acho que seja importante, dependendo do serviço que você trabalha, da referência que você talvez algumas dessas doenças possam ser frequentes. E aí entender que o RECIST que o seu radiologista está usando não são os padrões que eu falei no slide anterior, mas um RECIST modificado, seguindo as particularidades do seu, aliás, do seu não, dessa patologia específica, tá bom? E aí, uma das críticas que acontece, e aí, para quem é médico nuclear sabe disso, né, que a gente fala todo, é que a gente está falando de lesões anatômicas, né, o tempo inteiro aqui durante o processo. Então, a gente baseia exclusivamente no tamanho dela, e a gente sabe que as alterações funcionais, elas precedem essas alterações anatômicas, né, e o que a gente sabe é que
quando a gente utilizou os dados ali do persist dos slides anteriores, vocês percebem que eles utilizam 2 eixos. Eles não citam todos os eixos. Eu vou voltar aqui, ó. Nos critérios de progressão, tá vendo? A soma dos maiores diâmetros dos maiores diâmetros. E a gente sabe que, na verdade, a maior parte das lesões, elas vão ser esféricas. Se essa lesão estiver crescendo nos 3 eixos simultaneamente, a gente pode considerar aí como doença estável, se utilizar aqueles parâmetros, tudo, quase de menos 30% a 20%. Então, veio a necessidade da utilização de um método funcional para que consiga agregar mais valor e conseguir perceber quem são os respondedores precoces desse processo todo, tá bom? Pessoal, eu vou parar a aula dessa semana por aqui, porque é um tema muito complicado. Da radiologia é essa, eu situei vocês do contexto todo. Se você gostou, se inscreve aí. Semana que vem eu vou continuar falando dos métodos funcionais dessa história toda, que a gente vai lembrar que eles vão ser responsáveis para a avaliação das respostas terapêuticas aí, de uma maneira precoce, porque cada vez mais com o surgimento desses antiangiogênicos, imunológico, a imunoterapia, inclusive a aula de imunoterapia da minha amiga Cristina, que foi dada na semana passada de melanoma, vale muito a pena, ficou de excelente qualidade. E levam esses tratamentos todos a uma mudança de paradigma que foi acontecendo com o surgimento do PET, a instalação do PET e a necessidade de uma padronização da avaliação de resposta, que vai ser a aula da semana que vem, tá? Que aí a gente vai entrar nos principais do PET para que a gente consiga abordar aí tudo para todos esses critérios, tá bom? Então, seja bem-vindo, se inscreva no canal, semana que vem a gente se vê novamente.